vezes na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Talvez você esteja se perguntando por que não Lucas. Eu também já estou com saudade de Lucas. Foram 4 meses e acredito que 2 semanas ministrando no livro de Lucas, e nós fizemos do capítulo 1 ao capítulo número 5, fechamos o capítulo número 5 na semana passada. Como vamos ter um intervalo, queridos, de 6 semanas para fazermos um jejum em prol das missões, nós vamos investir o nosso tempo também no púlpito com pregações que tratam disso, a nossa identidade, a nossa missão, a oração por missões. Como isso vai começar a acontecer na semana que vem, e nós terminamos o capítulo 5 de Lucas semana passada, eu resolvi terminar uma série que começamos no hotel, especialmente pensando nos irmãos da Árvore que já estão aqui conosco e que desde já estão convocados para uma reunião na semana que vem. O pessoal da Árvore, semana que vem, domingo às 4h30, aqui atrás, numa das nossas salas, nós vamos ter uma reunião para conversar sobre a nossa união final e formal com a Igreja Presbiteriana do bairro dos Chaves, não apenas em missão e visão, mas também em lugar de culto. Nós vamos passar, todos os nossos irmãos que assim quiserem, vão estar conosco todos os domingos em todas as nossas atividades, e as 2 igrejas vão se formar uma igreja. E nós louvamos a Deus por isso, nós louvamos a Deus pela Igreja do Bairro dos Estados, que nos acolheu muito bem, e por todos os nossos irmãos da Árvore que já estão aqui, pensando especialmente neles, mas também em todos vocês. Nós vamos terminar esta série na carta aos Filipenses, e vamos terminar com o último parágrafo, capítulo de número 4. Nós vamos estar lendo a partir do verso de número 10. Filipenses 4, 10. Mas antes de ler, você conhece alguém que é insatisfeito ou que quase sempre está insatisfeito com a vida, com o que conquista, com o que tem, com o que vive? Conhece alguém assim? Lá em casa tem pelo menos 2 pessoas assim. Quando o assunto é brincadeira, as minhas filhas sempre estão insatisfeitas. E quem cansa sobremaneira geralmente é o pai nessa parte. Outro dia eu cheguei em casa super cansado do trabalho, havia feito várias visitas, pregado várias vezes durante o dia, cheguei muito cansado. E quando eu tomei banho, eu deitei na cama e disse: vou pegar no sono. Sofia subiu na cama e disse: pai, eu quero aviãozinho. Sabe como é aviãozinho? Eu fico deitado, coloco Sofia sobre os meus pés, eu fico levantando e descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. E eu passei alguns minutos fazendo isso com ela, quando eu pensei que tinha acabado. Bia chegou e disse: eu também quero aviãozinho. E eu passei mais alguns minutos fazendo isso, e a fila não para. Quando Bia sobe, ela vai para a fila, quando Bia sai, Sofia sobe, e fica nisso por minutos e minutos e minutos que parecem uma eternidade. E no início as brincadeiras eram rápidas, porque o percurso da viagem era rápido. Elas não sabiam muito de geografia, então elas diziam: pai, eu quero ir para a Bica. Então rapidinho a gente chega na Bica. Agora elas estão assistindo muita TV e elas começam a ver os Estados Unidos, a Europa, a Argentina. Pai, eu quero ir na Disney, a viagem é mais longa. Eu tenho que ficar mais aqui, eu preciso fazer uma viagem longa. E aí eu digo: filhas, eu estou cansado, eu já estou querendo dormir. Não, pai, então só alguns minutinhos de máquina de cosquinha, máquina de costas. E aí eu fico brincando. E elas, se eu deixar, elas passam a noite inteira brincando. Graças a Deus pela energia delas. Graças a Deus porque elas gostam de brincar e brincam com o pai. Outro dia eu falando sobre isso com um amigo, eu disse: meu irmão, tem hora que eu não aguento, cara, as minhas pernas ficam doendo, como é que tu resolve isso em casa? Eu disse: eu resolvo isso com a Discovery Kids, canal 45 na casa dele. E aí a mulher disse: rapaz, esse negócio é tão de Deus, esse canal é tão de Deus,
usar sempre aquelas propagandas materialistas, consumistas, compre isso, compre aquilo. Sofia, quando assiste isso, realmente lá ela não para. Pai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Enfim, queridos, as minhas filhas, elas não cansam de brincar. Quem cansa sou eu. Elas não se dão por satisfeitas. Mas as crianças nós entendemos. E esta é uma satisfação, uma insatisfação muito saudável e natural. Mas você conhece adultos que nunca estão satisfeitos com o que têm, com o que vivem, com o que experimentam? Eu conheço, pelo menos à distância, um bando de pregadores que, se fosse por minha escolha, vocês nunca assistiriam na televisão. São o que Paulo chama no capítulo 3 dessa mesma carta de cães, inimigos da cruz de Cristo. Eles nunca estão satisfeitos com a riqueza que já adquiriram de maneira ilícita, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E eles nunca se cansam de incitar os seus ouvintes a desejarem mais, a colocarem Deus contra a parede, a fim de conseguirem sempre mais de Deus. Eu estava no culto por obrigação, porque se fosse por escolha eu teria ficado em casa. Mas o pastor com quem eu trabalhei em Brasília disse: Renan, vamos, por respeito a um colega, é aniversário da igreja, vamos participar do culto de aniversário da igreja. Eu disse: vamos. Nós chegamos lá e eu não consegui aguentar mais do que 20 minutos. Um dos maiores pregadores da teologia da prosperidade importado dos Estados Unidos estava lá pregando. E nos 20 minutos que eu estive lá, eu não vi nenhuma proclamação do Evangelho. Eu só vi ele citando versos soltos da Bíblia para falar do avião que ele tem, do terno caríssimo que ele ganhou, do relógio fabuloso que ele tem. E de repente, quando ele estava terminando o discurso, ele disse: ponha a mão no seu bolso e tire a sua carteira, nós vamos ofertar. O meu pastor disse: Renan, é hora de sair daqui. Eu falei: por quê? Porque daqui a pouco quem vai dar sou eu só tenho dinheiro do almoço. Esse cara é bom, ele é muito bom com as palavras. Eu vi pessoas, um ambiente para 10.000 pessoas. Eu vi pessoas humildes, tirando do pouco ou quase nada que tem e entregando para um charlatão que anda num avião de última geração, comprando as melhores roupas e dormindo nos melhores hotéis. Outro dia, em rede nacional, um pastor da prosperidade disse: vocês querem coisas maravilhosas? Daqui a alguns dias, em rede nacional, vocês vão começar a dirigir os melhores carros da cidade, e as pessoas vão se perguntar como é que eles conseguiram. Vocês deveriam, o pregador falando, ir às melhores lojas de carro na cidade, entre naquela BMW, toque no couro, sinta aquele cheiro, e quando o vendedor lhe perguntar o que é que você está fazendo, você vai dizer: eu estou vendo o presente que o meu papai vai me dar. Eu vi outro dizendo o seguinte: se você não gosta de prosperidade, você nunca será feliz, porque sem dinheiro é impossível ter paz, é impossível casar, é impossível ser feliz. Eu vi um outro, vou falar por enigma, que tinha bigode e não tem mais bigode, para depois vocês dizerem que eu estou falando em rede nacional. Em rede nacional. Em rede nacional. Ele disse que crente que diz que recebeu o Evangelho e mora num barraco nunca viu Jesus. Em rede nacional, o cara vai para casa de milhares de pessoas que sofrem, e ele diz: se você não tem prosperidade, você não tem a marca de Deus. E as mães solteiras, gente,
por um período de escassez. Eu não vou dizer que elas não são salvas, porque elas não têm tanto dinheiro quanto outros. Eu não vou dizer que elas são alvos da ira de Deus, ou estão sob pecado, ou sob julgamento de Deus porque cometeram algum pecado. Eu não vou dizer que elas estão sofrendo por não terem dinheiro porque erraram em algum ponto com Deus. O que é que nós pregamos para pessoas que estão passando por períodos de escassez? Nós não pregamos o que eles pregam, nós pregamos o Evangelho. Nós dizemos o que Davi disse para si quando estava numa caverna escura e solitária e sem um vintém no bolso: Senhor, eu não encontrei refúgio em ninguém, mas Tu és o meu refúgio, Tu és a minha porção na terra dos viventes. É isso que Paulo vai fazer aqui no capítulo 4, no seu último parágrafo, para essa igreja exemplar. Vamos ler esse texto? Filipenses 4, a partir do verso número 10. Ele vai nos oferecer pistas, dicas para tempos de escassez. Não são exatamente o que eles estão pregando na televisão, na verdade são muito melhores, e nós vamos ver. O texto diz assim: alegro-me grandemente, onde, gente? No Senhor. No Senhor, e não no que eu tenho. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Que segredo é esse, Paulo? Verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, eu não sou charlatão, mas o que procuro é o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. O que são eles? São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém. Glória a Deus por esse texto. Essa carta, queridos, para aqueles que não acompanharam a série, ela é um manifesto de alegria. E ela se torna ainda mais admirável, porque ela é um manifesto de alegria escrita por um homem que está preso. Ele é o que o pastor americano Mark Driscoll chamou de um rebelde que não se dá ou não se rende às circunstâncias que o cercam. Ele é um rebelde da alegria. Ele está preso, mas no
no capítulo 1 ele diz: não são as cadeias que me roubam a alegria. Eu estou alegre porque as minhas cadeias me prendem, mas não prendem o Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou alegre porque as minhas cadeias me prendem, mas não prendem os meus irmãos que estão pregando nas cidades circunvizinhas. Eu estou alegre porque estou preso, mas Jesus Cristo está vivo e ressurreto dos mortos. Essa carta traz essa palavra alegria 14 vezes. E quando algum texto traz uma palavra mais de uma vez, ou de maneira repetida, nós sabemos que a palavra é de destaque e de importância. Essa palavra aparece no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, em circunstâncias diferentes. Em todas as circunstâncias, o apóstolo está dizendo: eu estou alegre, eu estou satisfeito em Deus, apesar das circunstâncias. Quando chegamos ao capítulo 4, mais precisamente a este último parágrafo, o apóstolo vai abrir o seu coração para agradecer a uma igreja que participou com ele de sua prisão e que foi para ele fonte, motivo de alegria. No meio desses agradecimentos, ele nos dá pistas, dicas de como encontrar alegria na terra da escassez, como manter a alegria no Senhor viva em dias de escassez, em dias de falta. Talvez você não esteja vivendo tais dias, mas certamente você já os viveu antes, e talvez você volte a vivê-los no futuro. A vida é assim mesmo, ela é como uma montanha russa que nos leva a altos picos, mas que também nos derruba para vales escuros. Portanto, é importante, é de muita importância, tendo em vista a realidade que enfrentamos, e também, queridos, tendo em vista essas falsas pregações que não apresentam o Evangelho. Mas quais seriam as pistas de Paulo? As pistas de alegria para pessoas que estão vivendo na terra da escassez. O apóstolo vai nos apresentar pelo menos 3, eu quero repartir com vocês de maneira bastante breve e objetiva. Primeira pista da alegria para você: descanse. Descanse no cuidado providencial de Deus. Ele sempre está presente, até nos dias de escassez. O apóstolo abre esse parágrafo com uma nota de alegria. Ele abre esse parágrafo com muito entusiasmo. Ele está feliz, volta a dizer, aqui, porque os filipenses participaram de suas cadeias, porque os filipenses não foram omissos, porque os filipenses enviaram ofertas, cuidados, comida, roupas para ele, que estava preso em Roma esperando o seu julgamento, que muito bem poderia resultar na sua morte. Ele vai dizer por várias vezes nesse parágrafo: vocês participaram comigo não apenas uma vez, 2 vezes. Quando eu deixei a Macedônia, vocês foram a única igreja que partilharam comigo. Mas ele não começa dizendo que eles são sua fonte de alegria. Ele não começa dizendo: eu me alegro na oferta que vocês me deram. Ele não começa dizendo: eu me alegro no casaco que vocês me enviaram. Ele diz o que, gente? Verso 10, dê uma olhadinha na sua Bíblia aí. A sua versão talvez diga: alegro-me sobremaneira no Senhor. A minha versão, a NVI, diz: alegro-me grandemente
no Senhor. Preposição locativa. Paulo está dizendo: eu estou muito grato pelo casado que vocês me enviaram. Eu estou muito feliz pelo dinheiro que vocês me enviaram. Mas antes que vocês me entendam mal, deixe-me dizer algo. Eu estou feliz em Deus, porque através de vocês, Deus cuidou da minha vida. Paulo diz: eu me alegro grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o interesse por mim. E esse verbo renovar é muito interessante, porque Paulo faz uso dele, tirando do seu contexto original, que é a botânica, plantas e flores. Literalmente, este verbo renovar significa o desabrochar de uma flor, ou o tempo de colheita ou de frutificação de uma árvore. Paulo, em outras palavras, está dizendo: eu passei por um inverno, eu passei por um período de escassez, eu passei por um tempo difícil, mas eu me alegro em Deus, porque agora o cuidado dele, porque agora a mão da providência de Deus outra vez se abriu para mim, e vocês foram o instrumento de Deus para cuidar da minha vida. Descanse. Talvez você esteja vivendo dias de escassez. Talvez você não tenha tudo o que quer. Talvez você não tenha tudo o que julga necessário. Talvez você esteja se perguntando: por que ainda não consegui? Por que ainda não estou vivendo o que desejo? Por que ainda luto para conseguir pagar pelo menos as minhas contas? Por que estou passando este momento de provação e de privação? Que tal relaxar um pouco? Que tal encontrar descanso? Descanso no cuidado de Deus. Eu fazia várias viagens quando morava nos Estados Unidos a trabalho. Viagens às vezes longas. E você pega aquelas rotas, aquelas highways, BRs muito bem preparadas. E de tempo em tempo você encontra o que eles chamam de rest area, área de descanso. Você dirige, e quando percebe que está ficando cansado, você dá de caras com uma área de descanso. Ali você encontra o que comer, o que beber, um banheiro, até mesmo uma área segura para dormir um pouco. Deus é esta área segura para a sua vida. Você está dirigindo por uma estação de escassez. Você está vivendo dias de falta, dias de dificuldades financeiras, materiais. Sabe do que você precisa enquanto viajando por essas avenidas? Você precisa de descanso. E você só vai ter descanso verdadeiro nos braços da providência de Deus. Como é que você vai fazer isso? Estando em contato com Deus diariamente. Eu passei por uma estação dessas, não foi nada fácil. E certo dia um amigo me perguntou: como é que você consegue não pirar com tantas contas para pagar e com uma família para sustentar? Eu disse: meu irmão, é a graça do Senhor. Como assim? Eu disse: meu irmão, todos os dias eu leio esse livro. Não há nada mais precioso para mim do que ouvir a voz do Senhor revelada nas Escrituras. E todos os dias quando eu abro, eu conheço mais de Deus. Por exemplo, se eu estiver lendo Gênesis e me deparar com a vida de Abraão, eu vou ouvir Deus falando para ele, e por tabela para mim, o seguinte: Renan, eu estou com você, eu cuidarei de você, não tenha medo. Se eu pular para a vida de Jacó, eu vou ouvir o mesmo. Se eu chegar a José na masmorra de
de vocês. Eu vejo também o cuidado de Deus na vida dos meus amigos e dos meus familiares. De tempo em tempo alguém chegava à minha casa e me ajudava com algo. Alguém ligava para mim e me convidava para o trabalho. O pastor me perguntou outro dia como foi que você viveu aquele ano. Eu disse: meu irmão, eu vivi aquele ano sob o cuidado de Deus. Eu perdi o emprego, mas não perdi o meu Deus. E quando eu estava chorando e pedindo a Deus portas, do nada pessoas me ligavam e diziam: Renan, você pode vir pregar aqui, nós temos uma oferta para você. Você pode vir à nossa igreja e nós queremos abençoar você. Deus cuida dos seus filhos. Você precisa encontrar descanso nos braços de Deus. Segunda pista de Paulo. Pista da alegria. Ou pistas da alegria para o seu coração. Segundo, deleite-se no Evangelho. Ele é suficiente. Posso ouvir um amém? Amém. Deleite-se no Evangelho, pois ele é suficiente, ele é mais do que nós necessitamos. Paulo vai dizer isso aos irmãos. Verso 11, ele começa a descortinar o segredo de uma vida de contentamento e satisfação. Antes que os irmãos o entendam mal, ele diz: olha, eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Como assim, Paulo? Eu aprendi, ele diz, eu aprendi no batente da vida. Eu aprendi, ora na casa dos meus irmãos ricos, ora na casa dos meus irmãos pobres, ora dormindo numa cama confortável, ora dormindo nas piores cadeias da estrada. Eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter fartura. Eu já vivi as duas situações. Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, seja com muito alimento, seja com pouco alimento. O segredo é esse: o Evangelho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é um dos versos mais mal usados do nosso tempo. Ele é dilacerado. Ninguém respeita esse verso. O povo tira ele do seu contexto e começa a usar de modo totalmente contrário ao que Paulo entende. Paulo não está dizendo: eu posso mandar em Deus para ter a casa que eu quero, eu posso colocar Deus contra a parede para ter um carro, eu posso ser rico, eu posso ter isso, eu posso. Não é isso que Paulo está dizendo, é o inverso. Paulo está dizendo: eu posso suportar a pobreza, porque não estou sozinho, Deus está comigo. Eu posso suportar as cadeias, porque não estou sozinho, Deus está comigo. Eu posso viver em fartura, porque Deus está comigo, mas eu posso viver em fartura ou faltura, porque Deus está comigo. O Evangelho diz Paulo. Eu sei que faltura é errado, tá, gente? Eu brinquei. Paulo está dizendo: Jesus é suficiente. Se eu não tiver nada mais, eu posso estar feliz, porque eu tenho o melhor presente de Deus. Isso faz toda a diferença na vida de um verdadeiro cristão. Toda a diferença. O Evangelho é suficiente. Outro dia, na verdade ontem, um colega me ligou e disse: Renan, eu tive uma conversa com um pastor e a conversa
algo muito estranho. Disse: como é que foi? Ele foi lendo a conversa, foi no computador, então fica registrado, né? Agora nós sabemos que ele é um pregador da prosperidade. Está registrado. Ele perguntou ao meu amigo: o que é que você anda pregando? E o meu amigo disse: tudo que eu sempre preguei, o Evangelho. Aí o pastor perguntou: mas só o Evangelho? Você só prega o Evangelho? Você não prega mais nada? Como é que as pessoas entram na sua igreja? Como é que elas são atraídas? Você não fala de bênçãos, de vitórias, de casas, de curas, de milagres? Aí disse: meu irmão, eu não preciso. Eu falo do Evangelho e Deus faz o que Ele quer. Aí o cara disse: mas e os cegos que viram na Bíblia? E as pessoas que eram aleijadas e andaram? E as obras maiores que Jesus disse que os seus discípulos fariam? O meu amigo disse: pastor, uma pessoa que é cega e volta a ver, ela morre? Morre, gente? Morre. Morre. Se Jesus não voltar, ela morre. Se uma pessoa que tem câncer é curada, ela é curada para viver 200 anos ou ela morre? Morre, irmãos. Então o que é melhor? A vida eterna ou mais 2 anos de vida? O meu amigo disse: meu amigo, você está pregando coisas dessa vida e coisas que qualquer pessoa deseja. Qualquer pessoa quer viver muito, qualquer pessoa quer viver bem, e não há nada de errado nisso. Só não é o melhor que Deus tem para nós. O melhor que Deus tem para nós é muito mais real. Porque quer você goste ou não, você vai ficar doente, você vai passar por aflições, eu também vou. Se Cristo não voltar, eu vou morrer. Vocês vão celebrar o meu culto fúnebre, façam isso com muita alegria. Isso é normal. Mas uma coisa, eu tenho vantagem sobre aqueles que não conhecem a Deus. Quando a aflição bate na porta deles, eles sofrem sozinhos. Eu não. Deus está comigo sempre. O Evangelho não é, queridos, a promessa de uma viagem fácil. Deus não está prometendo na sua palavra: venha para mim e você não terá mais problemas. O que Ele está dizendo é: venha para mim e eu estarei com você em todos os problemas. Venha para mim e eu caminharei com você por todas as estações da sua vida. Venha para mim e você terá o melhor que eu tenho para te dar. O próprio Deus. Quer coisa mais maravilhosa do que isso, gente? O próprio Deus caminhando com você, entrando com você no dia do seu casamento, entrando com você no dia da sua recepção no primeiro emprego, mas também entrando com você no consultório médico, entrando com você na sala do teu chefe que talvez te despediu, entrando com você nos altos montes e lugares tranquilos, mas também entrando com você no vale da sombra da morte. Quer coisa melhor do que isso? O máximo que essas pessoas podem receber na teologia da prosperidade, queridos, é decepção. E falta ou pouca compreensão, ou nenhuma compreensão de quem Deus é. Depois elas se revoltam contra Deus. Mas na verdade elas deveriam estar revoltadas com os falsos pregadores que não estão apresentando Deus. O Evangelho é suficiente. Última pista de Paulo para nós em dias de escassez. Espere nas promessas de Deus.
Paulo volta a falar de oferta, Paulo volta a falar de agradecimento. Ele diz: vocês fizeram bem em participar comigo nas minhas aflições. Mas ele volta a dizer: eu não tenho meu prazer nisso. Na verdade, eu estou feliz porque vocês participaram comigo, e isso vai resultar em crédito para vocês aqui e na vida eterna. As ofertas que vocês me deram não são apenas ofertas materiais. Para Deus elas têm um outro caráter, uma outra natureza. Ele faz uso de linguagem do ateu e diz: o dinheiro que vocês me deram é como uma oferta de aroma suave que chega às narinas de Deus e o agrada. As ofertas que vocês me enviaram são como os sacrifícios que eram partidos e queimados na presença do Senhor, por meio dos quais ele dizia: eu vou estar em paz e satisfeito nos meus filhos. Ele louva a Deus pelas ofertas dos filipenses. Os filipenses foram os irmãos que participaram com ele na era ou na época da escassez. Ele está muito feliz com isso, mas de repente ele se volta deles para ele. Das ofertas que recebeu deles para as ofertas que Deus tem para eles. E aqui, um comentarista que eu consultei, chamado Dr. Gordon Fee, ele fala que Paulo está fazendo uso de uma linguagem de amizade. E em toda amizade há mutualidade, reciprocidade. Você não espera que o seu amigo faça o mesmo, ou não exige isso dele, mas você espera que ele responda quando você carece de ajuda. Não é assim? E é por isso que nós nos decepcionamos com as pessoas que mais ajudamos, porque quando precisamos nós pensamos que elas vão nos ajudar. Nem sempre acontece isso. Paulo diz: fui eu quem partilhei o Evangelho com vocês quando eu estive entre vocês. E quando eu deixei a Macedônia, foram vocês que partilharam comigo o Evangelho, me proporcionando sustento, recursos para continuar a missão. Só que agora eu não posso mais fazer isso. Vocês estão fazendo algo por mim e eu estou preso. Não posso fazer algo por vocês. Só tem uma coisa que eu penso: eu não posso fazer melhor do que ele. Deus vai fazer algo por vocês. Filipenses, eu estou preso. Eu não posso deixar esta casa antes do meu julgamento. Eu estou confinado a uma casa de um cômodo só, amarrado a um soldado romano. Eu não posso ir até vocês, mas eu prometo: Deus irá suprir todas as vossas necessidades. Vocês tiraram de vossa pobreza. A igreja de Filipos não era rica, irmãos. E Paulo fala sobre isso quando escreve aos Coríntios. Vocês tiraram de vossa pobreza. Vocês tiraram do pouco que tem. Deus vai tirar de suas maiores riquezas para suprir as suas necessidades. Ele não nos dará segundo o cofre de Roma. Ele não nos dará segundo o cofre dos ricos. Ele nos dará segundo as suas maiores riquezas que estão escondidas em Cristo Jesus, o seu maior presente. Espere nas promessas de Deus. Ele é fiel, Deus. E Ele irá cumprir todas elas. Todas elas. Todas as promessas que estão aqui para nós. Mas essas promessas não são para todos. É verdade que o sol nasce para todos. Nós chamamos isso na teologia de graça comum. Deus derrama dádivas
sobre todos os povos e sobre todas as pessoas. Isso é indiscutível. Mas há algumas dádivas reservadas para seus filhos. E seus filhos que evidenciam que são seus filhos. Como no caso dos filhos. Porque vocês estão dando de vossa pobreza, sem interesse de receber em troca, mas com a intenção apenas de partilhar comigo na missão e de fazer disso um próprio culto. Porque vocês deixam de comprar mais uma TV, porque vocês deixam de fazer mais uma viagem ao ano, porque vocês não investem tudo que recebem apenas em vocês mesmos, mas tiram do que recebem de Deus para investir na missão de proclamar o Evangelho. Eu não tenho dúvida de que Deus irá suprir todas as suas necessidades. Essa é uma bênção para aqueles que evidenciam a sua vida cristã no partilhar dos seus bens e das suas posses. Totalmente diferente do que você ouve na televisão. Não me confunda. Eu estou apresentando livros e falando de dinheiro, mas não estou falando como eles. Não estou dizendo dê, como eu ouvi outro dia. Se você quer receber um carro, dê a oferta segundo o valor do carro. Se você quer receber uma casa, dê a oferta de uma casa. Não. Os filipenses estão dando de sua pobreza com a única intenção de ajudar o missionário, sem interesse. Quando você tira do seu coração desinteressado e entrega a Deus somente para adorá-lo e abençoar a pregação do Evangelho, Deus tira do seu coração e derrama sobre a sua vida. Nós não temos problemas com pessoas abastadas e ricas. Nós queremos que pessoas sejam assim. Mas eu não quero que pessoas sejam assim para a perdição delas. É por isso que eu converso com jovens hoje, jovens emergentes que estão em suas empresas crescendo ou em suas posições de trabalho crescendo. Outro dia um jovem me ligou e me perguntou: pastor, eu devo ir desse emprego para o outro? Eu disse: por que você quer ir desse emprego para o outro? Ele disse: porque as condições são melhores lá, eles vão me pagar melhor. Eu disse: o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Ele disse: eu estou pensando nisso, naquilo outro. Eu disse: o reino de Deus, quanto você vai fazer para a pregação do Evangelho chegar a países que ainda não ouviram? O que é que você vai investir nos nossos jovens que querem estudar para serem enviados para o campo? Quanto desse dinheiro você vai deixar diante de Deus para que ele seja administrado para a glória do Senhor? Ele disse: eu quero esse emprego, e eu quero esse emprego para fazer isso. As pessoas que vivem assim, gente, são testemunhos vivos de que Deus cuida de nós. Há vários testemunhos de pessoas que quanto mais dão, mais recebem. Não para si mesmos, mas quando elas fecham as portas e ficam só dentro de casa, Deus também fecha as portas, porque o interesse dele não é apenas o seu prazer. O interesse dele é o prazer dos perdidos em todos os povos. Assim partindo dos seus bens, esperando a promessa de que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Talvez você esteja vivendo tempos de escassez. Talvez você esteja vivendo dias difíceis. E talvez você veio aqui para ouvir essa palavra. Eu quero ler um rápido testemunho de um homem chamado John Papp, de quem eu falei para vocês no início. Foi profundamente marcado pela espiritualidade de seus pais. Um jovem presbiteriano que deixou a Escócia e que entregou-se pela casa de Cristo nas ilhas Novas Hébridas, que eram habitadas por canibais na sua época.
Perdeu a esposa e uma filha no primeiro mês de missão. Morreram. Ele as sepultou. E passou mais 7 anos no primeiro período fugindo das tribos que queriam o seu fim. E em uma de suas fugas, ele subiu numa árvore, gente, enquanto os canibais passavam por debaixo dele. E ele, tremendo de medo, ele diz: eu nunca senti alegria assim. Olha o que ele diz: totalmente à mercê de amigos duvidosos e vacilantes. Algumas pessoas haviam abandonado a missão. Senti, embora estivesse perplexo, que era melhor obedecer. Subi na árvore e fiquei lá sozinho no meio do mato. As horas que passei lá ainda estão vivas diante de mim, como se tivesse acontecido ontem. Ouvia a frequente descarga de mosquetes e os gritos dos canibais. Contudo, estava lá sentado entre os ramos, tão seguro quanto se estivesse nos braços de Jesus. Nunca, em todas as minhas provações, meu Senhor chegou mais perto de mim, nem falou de modo mais tranquilizador em minha alma do que quando a luz da lua tremeluzia por entre as folhas daquele castanheiro e o ar da noite brincava na minha testa palpitando, enquanto eu derramava todo o meu coração para Jesus. Sozinho, sem no entanto estar sozinho. Se fosse para glorificar o meu Deus, não reclamaria de passar muitas noites naquela árvore, sentindo de novo a presença espiritual do meu Salvador, desfrutando de sua comunhão reconfortante. Assim, ele termina: se depender da sua própria alma, sozinho, totalmente sozinho, no meio da noite, no meio do mar, no abraço da própria morte. Você tem um amigo que não falha com você? Qual é a estação da sua vida? Difícil, de escassez, de lutas. O Evangelho nos diz hoje: você não está sozinho. Você tem um amigo que sobe com você no castanheiro. Você tem um amigo que se declara como sua torre alta em dias de perigo. Você tem um amigo que se declara como seu refúgio, o seu esconderijo em dias de tribulação. O Evangelho é suficiente. Deus cuida de nós. Suas promessas são verdadeiras. Curve a sua cabeça. Reflita no que você ouviu. Enquanto você ouve uma canção que deve ser a nossa resposta a Deus nesta noite. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito do Senhor sejam sempre presentes nas nossas vidas e nas vidas de todos os nossos irmãos que se acham espalhados por todos os cantos deste mundo. Toda a igreja do Senhor diz: amém. Abraça a pessoa que está ao seu lado. Deseja